Olá, boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, culto de oração ao nosso Deus, culto de louvor também ao nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia 1º de julho, 20 horas 7 minutos, nós vamos iniciar esse tempo de oração, de adoração, de comunhão, meditação na palavra. E eu quero convidá-los para que iniciemos com uma palavra ao nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Santíssimo Deus, Pai de toda a eternidade, louvado seja o teu nome, engrandecido seja, Pai, por mim também, por cada um dos meus irmãos. Reconhecemos, Pai, teu poder, tua grandeza. Enfim, Senhor, nós somos felizes por pertencermos à sua família. Pai, nesta noite nós nos oferecemos ao Senhor em adoração, como sacrifício diante do teu altar. Seja os nossos louvores agradáveis a ti, seja as nossas idas aceitas pelo Senhor, Pai. Perdoe os nossos pecados, perdoe os meus pecados. Sê comigo, Pai, direcionando-me a cada dia, guiando-me conforme o teu querer. Pai, nos conduza também nesse momento, nessa transmissão, com a ferramenta que utilizamos, com a mensagem que o Senhor nos preparou e que todos nós sejamos edificados diante da tua palavra. Pai Santo, peço também por cada um dos meus irmãos e agradeço, Pai, por tudo que nós temos visto, ouvido, testemunhado pelos teus feitos nas nossas vidas. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, nós teremos um tempo aqui de louvor. Boa noite antes de tudo, né? A minha mãe, Maria José, Zezé, a Maricélia, nossa irmã Felicidade, Ivanete, irmão Taveira, Suzy, Severina, Carlos Parussolo, Erivaldo, Sérgio, enfim. Eu passo aqui os nomes, né, que me aparecem, mas é provável que a cada nome aqui, a cada conexão, tenha também um cônjuge, um filho, uma filha, enfim. Os parentes que estiverem, da mesma maneira, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui, que Deus nos abençoe. Nós vamos entoar louvor a Deus, um ineto do Ministério de Louvor preparado, e nós vamos juntos na ministração com os nossos irmãos. Vamos louvar, vamos adorar a Deus. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Amém, meus irmãos. Nós vamos ter o nosso tempo agora de meditação da palavra. Deixa eu ajustar o meu rascunho aqui. Como quase toda quarta-feira, tudo me acontece bem espremidinho. Eu achei até que não conseguiria entrar com os irmãos aqui hoje, mas graças a Deus nos foi possível. Eu estou fazendo uns pequenos ajustes. Eu achei que eu estava sem áudio. Falei ixi aqui porque eu pensei, ixi, estou sem áudio. Mas está liberto, está livre para os irmãos. Bem, queridos, nós vamos dar continuidade àquilo que nós já temos lido a cada quarta-feira. Estamos estudando o livro de Gênesis. Nesta noite veremos o capítulo 44. Então vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro 44 de Gênesis, capítulo 44, e nós vamos fazer essa leitura. Nós vamos ler em bloco, tá? De 5 em 5 versículos, mais ou menos, e dentro disso nós vamos colocando aí os comentários. Só lembrando, fazendo aqui uma breve, dando uma breve olhada aqui no capítulo anterior, nós tivemos aqui a volta dos irmãos de José ao Egito. Eles tinham ido uma primeira vez, José, numa trama, desconfiou de que eles fossem espiões, deixou um dos irmãos ali preso, Simeão, e permitiu que eles voltassem com a comida, colocou uma prata que eles tinham levado para comprar comida, colocou de volta na bagagem deles. Eles voltam, se assustam com tudo aquilo, voltam para a terra de Canaã. Quando lá chegam, contam a história toda para o pai e diz para o pai que eles precisavam agora retornar ao Egito, mas levando Benjamim com eles, né? Depois de algum tempo, Jacó permite que Benjamim volte com os irmãos, até porque não teria saída, não teria alternativa, e o Judá vai dar a sua palavra de que não vai permitir que nada aconteça com Benjamim, o filho mais novo de Jacó, o irmão de José. Mas ele tenta convencer o pai, tenta e consegue, né? Mas ele vai sofrer um bocado aqui no capítulo 44, como nós vamos ver. Ao chegarem lá, então eles bem recebido por José. José dá um almoço na recepção dos irmãos, solta Simeão e se emociona, né, com eles ali também. Tem um momento de choro de José, mas enfim, eles recebem bem, percebe que eles não eram espião, na verdade, tudo uma encenação de José, e agora vai permitir que eles voltem, mas José ainda tem um teste final, né, um teste para entender, identificar aí a confiança dos irmãos, a fidelidade deles de um para com os outros e também para com o pai deles, né? E é isso que nós vamos ver aqui no 44. Bem, primeiro trecho de leitura então, 44, do versículo 1 até o versículo 5. Essa será a nossa leitura, Gênesis 44, versículo 1 até versículo 5. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, juntamente com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram
grande maldade. Bem, vamos lá, vamos dar uma olhada nesses primeiros versículos. Hoje eu vou ter apenas o texto base na tela para vocês. Algumas referências eu vou ler aqui, vou citar, mas vou ler, não vou colocar em tela para todos vocês, ok? Esse primeiro versículo, versículo 1, depois o 2 aí, a gente tem uma repetição daquilo que já havia sido feito, ou seja, colocar de volta na bagagem a prata, aquela que eles tinham trazido, e agora, na segunda ida ao Egito, eles trouxeram em dobro, porque a primeira eles levaram, foi colocada na bagagem deles, o pai orientou, agora vocês voltem lá, levem a prata para comprar alimento e mais aquela da primeira ida. E agora o José está mandando novamente o administrador colocar tudo de volta na bagagem deles. Isso está lá no 42, o versículo 25, né? Nós já passamos por esse trecho, mas tem lá exatamente essa orientação. Vou ler aqui na Bíblia NVI. 42, 25, está assim: em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens e devolvessem a prata de cada um deles. Colocando-a nas bagagens, eles dessem mantimento para a viagem. Assim foi feito, ok? Então, desta vez, ele faz novamente, só que ele vai colocar um item a mais, que é a taça, tá? A taça de José, até porque ela estava envolvida no contexto do banquete que eles tinham tido juntamente com José, sentado à mesa com José, algo realmente que deve ter atraído bastante atenção, eles por serem estrangeiros, né? Eles tinham ido lá só para comprar alimento e de repente se viram na mesa do governador. E a taça, então, estava dentro desse contexto, ajudava José nesse personagem que ele estava mantendo. Bem, no 42, 25, nós não temos ali exatamente a figura do administrador com tanta nitidez, né? Agora, no 45, isso vai ser até mais visível, mais claro, né? Lá no 43, o versículo 23, né, a gente começa a perceber o administrador e todo o envolvimento dele, recebendo ordens de José, mas ele está ciente de tudo que está acontecendo, né? Bem, agora tem a taça, né, que seria o item incriminador. A gente vai ver na sequência do texto, no andamento da nossa leitura, que a prata em si pouco vai ser observado, mas agora a questão realmente importante é a taça de José. Ponto 2, né, versículo 2, bem, é isso da taça. Vamos para o versículo 3 e o versículo 4, quando desponta a manhã e eles mal se afastaram da cidade, o administrador vai atrás deles. Um pouco diferente também do 42, do capítulo 42, porque eles haviam permitido que eles tomassem rumo e só quando fizeram a primeira parada, isso está no 42, 27, é que eles perceberam isso, quando foram pernoitar, que eles perceberam a prata na bagagem. Agora não, eles saem logo de manhã, antes mesmo que se afastem da cidade, o José já dá ordem ao administrador para que ele fosse atrás desses homens. Isso permitiria, né, o flagrante, e eles foram pegos muito perto ali, né, talvez sem dar tempo de que eles mesmos vissem aquela prata, e era para ter desconfiado, né? Na primeira vez aconteceu, vamos revisar aqui a nossa mala, vamos dar uma olhada, porque da última vez a gente saiu daqui, deu uma confusão, tinha a prata de volta na bagagem de todo mundo, vamos dar uma olhadinha aqui, mas não fizeram isso, mas a ação de José também é bem rápida, a estratégia dele dá certo, até porque também tudo aquilo era dentro de uma permissão de Deus e era um teste para com os seus irmãos. Mas
Versículo 5 talvez seja aí, nesse primeiro bloco, nesse primeiro trecho de leitura, um dos versículos mais atraentes, que chamam mais atenção, mais curiosidade. Vai dizer ali, 44, versículo 5, né? Não é esta a taça que meu Senhor usa para beber e para fazer adivinhações. Bem, no caso, o plano de José teria aumentado o seu valor por conta desse objeto, né? E poderia se explicar a cobiça dos irmãos exatamente lá no banquete, por terem visto José talvez até usando essa taça, e aí eles ficaram cobiçando aquilo e por isso levaram. Mas essa questão da adivinhação também é tudo invenção de José. Vou trazer aqui dois comentários, né? Primeiro do Kidner, Derek Kidner, que constantemente eu lembro e mostro o livro aqui para os irmãos, farei isso novamente, tá? Gênesis, introdução e comentário. Ele vai dizer para a gente aqui nesse comentário que era tudo um disfarce de José, como nós sabemos, e que esse tipo de referência à utilização de taça como adivinhação, não existe referências no Egito Antigo, nem mesmo entre o povo de Israel. Né? Que procurado, pesquisado isso, não há indícios de que isso acontecesse. Bem, a Bíblia, deixa eu trazer aqui também uma das Bíblias que eu tenho utilizado, que é a Bíblia de Estudo de Genebra, tá? Tanto a Bíblia de Estudo como o comentário do Moody, eles trazem para a gente uma informação a mais, uma informação um pouquinho mais do que o Kidner, né? Diz que existe a hidromancia. Hidromancia é uma arte utilizada antigamente, em que era levado dentro do recipiente, o mesmo copo, água, agitado, havendo ali alguns fragmentos, né, às vezes até de prata ou mesmo ouro, e que conforme eles eram agitados, seriam capazes de formar ali no recipiente uma imagem, um quadro, um desenho, e permitindo ali a quem estivesse manuseando poder ter adivinhações. Então, existe aí algo do tipo comentado aí, por exemplo, pela Bíblia de Genebra, mesmo o comentário do Moody. Então, José talvez colocou isso, deve ter tido conhecimento, informação de alguma coisa lá no passado sobre isso, mas isso tudo é fachada. Ele não tinha essa prática, tá? Ele não utilizava desses recursos para adivinhações. Bem, vamos ler mais um pouquinho, versículo 6 até o versículo 8 do texto de Gênesis, versículo 6 até o versículo 10, perdão. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta, da terra de Canaã, a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaremos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será o meu escravo. Os demais serão livres. Bem, tá aí uma situação de alta confiança. Os irmãos José estavam convictos, né, de que não tinham feito nada errado e por isso eles apostaram muito alto, né? Como eles já tinham tido contato com o administrador, eles simplesmente tentaram conversar com o administrador, porque num primeiro momento o administrador foi compreensivo com eles, certo? Então, quando a gente retorna um pouquinho na nossa leitura,
Vou citar novamente 43, versículo 23, tá? Lá no capítulo anterior, 43, 23, nós lemos assim: Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Quando eles retornaram do Egito, né, a sua segunda ida ao Egito, eles tentaram explicar para José o que tinha acontecido, aquela questão toda da prata, que estava na bagagem deles, e José colocou eles sob os cuidados do administrador. E eles tentaram, né? Vem cá, chamar o administrador de canto, né? Vem cá, deixa a gente explicar direito essa história, né? Às vezes é meio difícil falar lá com o seu senhor, talvez não, ele tenha se mostrado muito severo, e aí eles vão tentar conversar com o administrador, e o administrador se mostra muito camarada, né? Não, fiquem tranquilos, não tenha medo, essa é a fala deles, tentar tranquilizar eles. Então, criou aí, por pouco tempo, um vínculo aí de credibilidade, de confiança, e aí eles vão tentar novamente conversar com o administrador. Tipo, você nos conhece, a gente já contou a história para vocês, olha, a gente está certo de que não foi nenhum de nós, né? Então, eles chegam e apostam alto. Se foi um de nós, quem tiver feito isso que morra, né? Nós já estamos colocando isso. O administrador não tinha colocado nada disso, né? Isso foi algo vindo deles. Eles que colocaram essa ideia e vai ser seguido. Isso no versículo 6, pensando aí até o versículo 8, tá? Versículo 9, quando eles mostram essa confiança, né? Inclusive quem colocou que morra, nos faz pensar em algo que nós já vimos, algo lá atrás, tá? O capítulo 31 de Gênesis, versículo 32, algo muito semelhante aconteceu com Jacó, tá? Então vou voltar lá, a leitura do Gênesis, capítulo 31, versículo 32, quando ele fugia de Labão, né, com as duas esposas. Versículo 32. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E, se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. O Labão acaba não encontrando, né? Porque lá Raquel ela vai sentar numa posição em cima do seu animal para encobrir aquela estatueta e dando a desculpa, né, que estava no dia do seu fluxo, e aí acabou não encontrando, mas se encontra, a aposta foi muito alta. O Jacó também tinha a convicção de que não tinha feito nada de errado e por isso ele poderia falar daquela maneira. Então, nos parece que quando se tinha essa convicção, né, para tentar deixar claro, olha, não fizemos, então eles apostavam dessa maneira. Então, quem fez, eu estou tão convicto que aposto dessa maneira, quem fez que morra, né? Estou tentando até me recordar aqui, tem um caso, se eu não me engano, de Jefté, mas eu não parei antes para poder trabalhar o texto, né, para relembrar, mas é um caso também de alguém que faz uma aposta muito alta envolvendo a própria filha. Se não me engano, Jefté, mas precisaria com o tempo dar uma olhada lá no texto, tá? No versículo 10, então voltando, Gênesis 44, versículo 10. O administrador diz, concordo, somente quem for encontrado com ela, com a taça, né, será meu escravo, os demais estarão livres. Dá uma amenizada. Então a proposta deles era que fosse morto. Muito provável que a fala do administrador aqui seja já
uma clara vontade e orientação de José, né? Não precisa tanto, não vamos matar, mas essa pessoa será escravo, né? Essa pessoa é que ficará e os demais poderão estar livres. Tudo foi bem tramado, tudo foi bem planejado por José. Ele queria verificar se os irmãos realmente iriam cometer o mesmo que fizeram com ele no passado. Eles tinham um evento muito parecido. Vamos ver se isso vai se repetir. Né? Então vamos pegar o mais novo, aquele que o pai tanto ama. Será que eles ainda sentem inveja pelo amor do pai, pelo irmão mais novo? E vamos verificar isso agora e se eles mudaram realmente, né? E a gente vai ver no 44 aí, na sequência, que houve uma mudança, principalmente demonstrada pelo irmão Judá, né? A gente vai ver isso mais para frente. Vamos lá. Bem, versículo 11 até o versículo 15, nós vamos caminhar mais um pouquinho na nossa leitura. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Para aumentar ainda mais a dose dramática desse capítulo, né? A busca pela taça, como nós vemos aqui, ela começa pelo mais velho. Então deve ter começado lá com o Rubi. Eu, como sempre, viajo um pouquinho nessas histórias no texto, eu fico imaginando isso acontecendo. Então abre a bagagem de um, vasculha, não está, abre a bagagem do outro, não está, e 90% das bagagens já vasculhadas e não encontra, aquela sensação de alívio vai começando a surgir, né? Uma esperança de que, olha, já falta só mais uma bagagem, até agora não encontrou, então realmente a gente vai se ver livre dessa situação toda. Só que eles vão e encontram a taça na bagagem de Benjamim, tudo tramado, como a gente viu nos primeiros versículos. Versículo 13 e 14, nós vemos então a mudança nos irmãos, pelo menos um princípio dessa mudança aqui na frente de José. Eles então rasgam as suas vestes, a gente encontra isso muito no Velho Testamento, né? Uma postura demonstrando arrependimento, né? Indignação. Então eles rasgam as vestes, eu falei diante de José, né? Eles ainda não chegaram na frente de José, só para ficar mais claro. Eles rasgam as suas vestes e retornam à cidade. É uma reação sincera. Vai acontecer mais uma vez o cumprimento do sonho de José. José havia sonhado que os irmãos se colocariam diante dele e se prostrariam, né? Eles já fizeram isso em temor à autoridade e agora eles estão ali totalmente penitentes diante de José, totalmente arrependidos e tentando conseguir a misericórdia de José. Mas eles se lançam ao chão, né, diante de José. Isso no versículo 14. No versículo 15, a gente precisa olhar ele sempre juntamente com o versículo 5, né? Aquela questão da taça e da adivinhação. Até porque José, quando ele fala lá, né? José lhes perguntou: o que foi que vocês fizeram? Não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Eu vou ler, inclusive, na revista atualizada, que é utilizada por essa Bíblia de Genebra, está um pouquinho diferente. Disse-lhe José: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar?
Então, voltando a lembrar, é apenas um personagem criado por José. Quando a gente leu o capítulo 41, versículo 16, José deixou bem claro que toda a capacidade dele na revelação dos sonhos vinha de Deus, tá? Então, vou ler de novo aqui, 41, versículo 16. Gênesis 41, versículo 16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Isso não dependia de José. Ele falou isso, esse versículo 16, diante do faraó, e tinha falado isso também diante do padeiro e do copeiro do rei, quando estavam todos eles na prisão, né? Exatamente lá no versículo 8 do capítulo 40. Então, 40, versículo 8 e 41, versículo 16, por duas vezes, nós temos o texto aqui, o José dizendo que ele não adivinha nada, a revelação é dada por Deus, a capacitação dele vem do Senhor. No versículo 15, apesar de ele falar isso, ele está apenas cumprindo aqui com o seu personagem para testar os irmãos, ok? Versículo 16. Esse a gente ainda não leu, né? Então vamos à leitura de mais um trecho, do 16 ao 20. Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor. Como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a esse seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão, e nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Bem, que vai iniciar aqui o que é consenso, que a maioria dos comentaristas tratam como sendo uma das mais belas declarações, né, nas literaturas antigas, o modo como o Judá se coloca diante de José e aceitando a culpa, mesmo entendido que era um inocente diante de tudo, mas ele aceita aquilo e ele tem aqui, a gente teve que dividir por conta de não caber tudo no mesmo slide, mas vamos até o 34 aí com fala de José, que vai causar uma emoção, vai impactar a vida de José também, que a gente vai ver só lá no capítulo 45. Mas essa franqueza de Judá, né, permitiu que essa fala dele nos mostrasse que ele estava mais nítido de toda a ação de Deus naquela história lá no passado com relação à venda do irmão José. Eles começaram a entender que tudo que estava acontecendo com eles era obra de Deus. A gente tem aí algumas nuances disso em capítulos anteriores. Conforme vai passando o tempo, conforme José vai envolvendo eles em toda essa trama, eles vão vendo a mão de Deus de algo feito lá atrás. Então, tanto no 42, no versículo 21, foi uma primeira vez que eles começaram a perceber isso, tá? Lá é escrito assim, versículo 21 e 22. 42, versículo 21 e 22. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu
Eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não me quiseram ouvir. Agora teremos que prestar contas do sangue. Até aqui, eles não haviam mencionado o nome de Deus. Apenas enxergavam que algo estava acontecendo por conta das suas más práticas do passado. Aí um pouquinho mais à frente, versículo 28, no mesmo capítulo 42, versículo 28, nós lemos assim: E disse a seus irmãos: Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo de medo, disseram uns aos outros: Que é isto que Deus fez conosco? Então eles começavam a caminhar para o entendimento de que era Deus. Mesmo o administrador, lá no 43:23, tendo dito: Imagina, tudo isso foi coisa de Deus em prol de vocês, eu recebi a prata e tal. Agora, com esse novo aperto, eles retornam aquele pensamento, né? Olha, foi Deus. E agora Judá deixa isso mais claro, mais nítido ainda, né? No versículo 16, parte B, Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. 44:16, né? Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele com quem foi encontrada a taça. Só que, ao mesmo tempo que ele percebe isso, né, aquilo que eles conversaram com o administrador lá atrás, o Judá já coloca de um modo diferente, né? Tentando modificar. Primeiro, eles colocaram: com quem foi encontrada a taça, que morra. O administrador falou: não, a gente vai deixar como escravo, não vai morrer. E os outros serão livres. Agora, o Judá já está dizendo: olha, ficaremos todos como escravo. Inclusive quem ficou com a taça. Então, ninguém vai subir, ninguém vai retornar. É aí que no 17, o José novamente dá uma outra oportunidade para eles, para ver se realmente eles tinham mudado. Vai dar nova oportunidade para eles repetirem o que eles tinham feito com ele mesmo, com José, né? De deixar o mais novo voltar a inventar uma velha história para o pai e ver se eles tinham realmente mudado, né? De repente eles poderiam pensar: poxa, até agora deu certo aquela história, né? O pai não descobriu, só nós sabemos, ficamos aqui no voto de ninguém contar e ninguém descobriu a história. Então vamos fazer de novo, vamos repetir, né? O José dá essa oportunidade, mas eles não fazem isso. O versículo 18, né? O Judá se dirige a José, pede permissão para falar. Esse pedido de permissão, né? Muito porque era uma autoridade. A gente lembra disso, exatamente Abraão. Lembra quando ele vai interceder pelas cidades a serem destruídas? Né? Episódio de Sodoma e Gomorra. Então ele vai falar lá no capítulo 18, versículo 30 e também o versículo 32. Olha só a oração de Abraão, como parece com essa petição de Judá para José, né? Versículo 30 do capítulo 18 de Gênesis. Abraão orou assim. Então continuou ele: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar, se apenas 30 forem encontrados ali. E ele respondeu: Se encontrar 30, não destruirei. Mas tem esse pedido, né? Você permite que eu fale? Você autoriza, né? Depois, ainda no 32... Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Se apenas 10 forem encontrados, e ele respondeu: Por amor dos 10, não destruirei. Então, diante de uma autoridade havia, né, essa solicitação. Né? Eu já falei aqui, acho que 2, 3 capítulos atrás, lembrando da mesma situação de Esther diante do rei, que não lhe concedia falar quando não lhe fossem chamado. Comentei também de Neemias, que se entristeceu diante do rei, o rei percebeu. Então tinha esse contexto, tinha essa história. O Judá está sendo bastante respeitoso e cumprindo os sonhos de José sem saber. José somente é que tem ideia disso tudo. Versículo 19 e 20, a gente vê que ele conta uma verdade em parte. Muito do que ele fala aqui é fato. Apenas a velha história de que o irmão tinha morrido, que não era verdade. Eles permanecem sustentando aquela mentira.
também já comentei em capítulos anteriores. De tanto que eles sustentam aquela mentira, talvez aquilo fosse tão automático na hora de contar que passa a ser verdade junto com o resto do contexto. Né? Se fala tanto a mentira, tanto que depois a mentira acaba sendo vista como uma verdade na boca de quem a sustentou. E é isso que vai acontecer aqui na fala de Judá, versículo 19, versículo 20. Bem, do versículo 21 até o 29, nós vamos fazer a leitura, mas é uma história recontada. Vamos dar uma olhada nisso? Versículo 21 até o versículo 29. Ou até o versículo 25 primeiro, né? Então dissestes a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem ver. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois, caso fizesse, seu pai morreria. Todavia dissestes a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, vou continuar a leitura, nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão farão com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, o meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele. Vai ter continuação, né? Terminou em vírgula. Aqui é um resumo do final do capítulo 42 até o capítulo 43, né? É a fala a tentativa de Judá de convencer o pai, primeiro a de Rúben, né? No final do 42, depois no 43 a de Judá tentando convencer o pai, e ele coloca exatamente aquilo que tinha falado para o pai, né? De modo que isso vem a impactar realmente José, perceber aquilo que ele estava buscando. Será que eles mudaram, né? Haverá fidelidade de um para com o outro, haverá fidelidade deles para com o velho pai Jacó, e eles realmente demonstram isso. O comentarista Moody, ele traz a menção de Walter Scott, que chamou este pedido de Judá de o mais complexo de eloquência genuína e natural que foi conservado em qualquer língua. Como eu disse há pouco na introdução, muitos aceitam e entendem, né, essa fala de Judá, essa petição de Judá, como uma das mais curiosas, uma das mais bem vistas diante de todas as literaturas antigas, né? O modo como ele faz, como ele se comporta, como ele fala perante o rei, isso realmente é algo lindo, é algo notável, e mostrou realmente uma mudança, principalmente em Judá. Judá se destacou aqui diante dos irmãos, tá? O pedido de Judá, a gente vê que não foi por misericórdia, ele não pede, poxa, deixa a gente ficar livre e tal, ele pede, na verdade, por substituição, né? A gente vai pensar aí exatamente naquela questão vicária, né? A substituição nos faz lembrar também exatamente daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. No caso aqui de Judá, entendia, né, por um inocente, mas no caso de Jesus por nós ainda sendo pecadores, ele se colocou em nosso lugar. Mas Judá já tinha previsto isso, já tinha colocado isso, empenhado a sua palavra diante do pai, né? Fica tranquilo, eu vou fazer e o menino vai voltar. Se qualquer coisa acontecer com ele, eu dou a minha vida em lugar dele. Chegou a oportunidade de colocar em prática e ele faz, e ele coloca, né? Talvez
mesmo irmãos, talvez há quem fuja dessa responsabilidade, que não vai se colocar no lugar do irmão. Vamos ver mais um pouquinho da nossa leitura, que é o texto final, né? Do versículo 31 até o versículo 34. Perceber que o jovem não está conosco, né? Então eu vou ler, na verdade, o 30 para ficar com o contexto, senão essa vírgula vai nos atrapalhar. Agora, pois, se eu voltar a ter o servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que isso sobrevirá a meu pai. É interessante essa fala também de Judá, né? Porque aquilo ficou impregnado no coração dele. Eu comentei quando falávamos do finalzinho do capítulo 42, né? Desta fala de Jacó. Isso bateu forte, ficou marcado no coração dos filhos, né? Olha, se o Benjamim não voltar, vocês vão me fazer descer com cabelos brancos e em sofrimento para a sepultura. Isso está exatamente no 42, no versículo 38. E isso ficou muito marcado na cabeça deles, no coração deles, e ele repete exatamente a mesma palavra, né? Eu não vou suportar ver meu pai em sofrimento. Pouquinho fora desse contexto, mas me fez pensar, né? Quantos filhos suportam ver o pai em sofrimento. Não é bem isso que o texto está trazendo aqui, mas a frase me trouxe isso em mente quando eu estava preparando o estudo, né? Será que temos suportado ver os nossos pais em sofrimento, chegar ao final da vida sofrendo? Nós não podemos também suportar. Nossa sensação deve ser a mesma de Judá, né? A gente chega numa fase da vida em que os filhos precisam auxiliar, precisam cuidar dos seus pais, né? A vida cristã ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso, né? O Paulo vai trazer instruções acerca disso também, e nós precisamos pensar nisso, né? Será que não estamos acompanhando e vendo os nossos pais caminharem com sofrimento, né? Que a gente também tem esse mesmo ímpeto de Judá. Não posso ver, não posso suportar, né? E fazer todo o possível para que os nossos pais, mães, não sofram no final de suas vidas. Eu há pouco passei, né, para deixar alguns alimentos na casa de repouso, né? Nós divulgamos aí domingo, recolhemos alguns alimentos, leite, tudo mais, e estava com o Gabrielzinho no carro, não poderia deixar o carro na calçada e também não poderia entrar com ele, então eu tive que ficar do portão e ajudando uma das enfermeiras a administrar, né? Tanto recolher a doação quanto permitir ali que nenhum deles saísse. De repente tinha uma senhorinha, né? Que acabou me confundindo, achando que eu era um parente dela, alguma coisa do tipo, e ela falou, me leva contigo, me leva, deixa eu sair, e tentando forçar o portão, entre o portão e a enfermeira, querendo sair, e naquela hora me deu um aperto, sabe? Vi que a enfermeira tratou ela muito bem, né? Tentou apenas contê-la para que ela não saísse ali da casa, mas me deu um aperto, né? Eu fiquei pensando se fosse minha mãe, né? Sabemos que, bem, não quero julgar aqui essa questão, né, de colocar ou não o pai na casa de repouso, mas a reflexão me valeu e eu compartilho aqui com você, né? O quanto nós
vemos os nossos pais sofrer, o quanto nós deixamos eles sofrerem, né? Basta ser grato do tanto que fizeram por nós, né? E aí então a gente vai ter aí uma postura bem amorosa para com eles, tá certo? Bem, deixa eu só ver se eu completei aqui no. Eu entrei, abri um parênteses aqui para falar sobre isso, ver se eu não deixei nada aqui do meu rascunho. Ok, não, aqui é só um finalzinho, né, da mudança de Judá, porque alguns comentários apontam, né, lembram que foi Judá que deu a ideia de vender José. Né, os irmãos tinham jogado ele num poço, capítulo 37, versículo 26 e 27, mas quem deu a ideia de ganhar algum dinheiro em cima de José foi Judá. Judá que falou, vamos vender ele para a caravana de ismaelitas que está vindo ali, e a gente não sair perdendo, né? Se a gente jogar ele no poço, o que a gente vai ganhar com isso? Vamos pelo menos ganhar alguma coisa em troca. E essa ideia foi de Judá. E agora o Judá se mostra totalmente diferente. O Judá agora que ele não tem uma ideia maléfica, né, ou gananciosa, mas simplesmente se coloca no lugar do irmão. E isso vai trazer uma mudança, um impacto para José, que a gente vai ver no capítulo 45. Realmente esses capítulos são próprios para uma novela, porque dá vontade de a gente seguir, saber um pouquinho mais daquilo que vai acontecer. Você pode, e eu convido você a ler em casa o que vem para frente, né? Apesar de você já ter visto a história e tal, mas relembrar alguns trechos com mais detalhes, releia, né? Antecipe. Eu já li o 45, 46, mesmo sabendo que hoje falaríamos só o 44, mas vai dando essa vontade de ler um pouquinho mais, tá certo? Bem, sacrifício mesmo, substitutivo, vicário, somente o do Senhor Jesus Cristo por nós na cruz. Aqui é só um reflexo, só uma demonstração daquilo que poderia vir no futuro, o que o Judá faz aqui. Meus queridos, por hoje é isso da nossa reflexão. Espero que Deus tenha abençoado, trazido edificação ao seu coração, como também ao meu. Nós vamos aos nossos pedidos de oração. Vou trazer aqui o nosso slide de domingo, daquilo que nós já compartilhamos com os irmãos no momento de oração. Alguns que eu recebi no WhatsApp, e confesso que hoje eu não consegui ler todo o WhatsApp, inclusive pode acontecer de alguns irmãos ter mandado alguma coisa para mim, e como eu abro aqui do lado também o WhatsApp no computador, quando eu passo pela conversa, ele já dá como lido, e às vezes eu não consegui nem mesmo ler, mas para você vai aparecer aí como que se eu já tivesse lido. Então pode ser que alguém me mandou alguma coisa por zap hoje, eu não consegui terminar de ver, tá bom? Então fica aqui minhas desculpas, eu vou ver aquilo que você compartilhou comigo aqui também no chat, tá? E a gente vai compartilhar os nossos motivos de oração. Pedidos de oração que já vimos também no domingo. Temos o pedido da Neuza, que na ocasião era a data de aniversário do Jefferson. Na verdade, isso acho que até da semana, né? Finalzinho da semana em diante, e foi compartilhado no domingo. A irmã Felicidade também agradecia a Deus pela vida da Beatriz, pelo aniversário dela também, que ocorreu. Margarete, minha prima, lá no Rio de Janeiro, pedindo pela Igreja Batista do Ponto Chique. A igreja está sem pastor. A irmã Elizabeth havia pedido, isso já na semana passada, né, pela sua irmã Edileuza, que está com aneurisma cerebral, algumas dores. Pediu também pelo seu cunhado Luiz, pelo seu sobrinho Marcelo. A irmã Jacira pediu pela irmã Luzenilde, que mora no Amazonas, e que houve aí a constatação do Covid-19. Tivemos também pedido da Pamela, pelo luto familiar, também pelo seu pai e a sua mãe. Já soubemos que a irmã Neuza já retornou ao lar, já está melhor. O pai também, o irmão Carlos Henrique, teve uma melhora. Até o momento eu não soube de alta do irmão Carlos, mas soube desta melhora, tá? E a irmã Silinésia que pediu também
oração por sua família. Eu tenho também essas ligações ou zaps durante a semana. A irmã Suzy, ela pediu para agradecer. Na verdade, nós fizemos uma rota de oração com a irmã Suzy na semana, e ela pediu oração por uma vizinha, né, pelo filho dela também, e pediu para agradecer, porque já houve melhoras, tanto do filho da vizinha, o William, né, o nome do rapaz, ele estava internado, até mandou um áudio que eu não consegui ainda ouvir, se não me engano a irmã Suzy estava nos acompanhando aqui, ou está nos acompanhando, mas eu ainda não consegui ouvir o áudio da vizinha agradecendo, mas já houve melhora do caso desse rapaz, tá? E também de uma prima chamada Tainá, que também estava com uma situação de enfermidade e que houve algumas melhoras aí, né? E agradecendo a Deus por isso também. Meu irmão Sérgio, ele pediu que oremos por sua saúde. O irmão Josué, o Juca, né? Também pediu oração por sua vida. Estivemos hoje com ele ali, também orando com a família. A Andressa, minha irmã, ela pede por sua sogra, que já teve apresentou algumas situações de saúde algumas semanas atrás, teve um AVC, e novamente ela apresentou aí algo do tipo, e estiveram nessa madrugada aí no hospital com ela, tá? Agora eu vejo aqui o nosso chat da transmissão de hoje. A irmã Felicidade pedindo oração pelo seu pai José, que vai passar por um procedimento cirúrgico na sexta-feira, ok? Depois eu vejo... Deixa eu ver se tem mais pedidos. Ailton me confirmou que é Jefté. Obrigado, Ailton. Eu, como não pesquisei juízes lá para ter certeza, mas agradeço. Não consegui ver durante quando mencionávamos aqui a sua informação, e agradeço. Bem, mais um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais pedido de oração aqui. Marinha pedindo oração por todos. Então vamos orar pela família. A irmã Suzy diz que a vizinha Dona Ana pediu oração por ela, que está com pneumonia, e sua irmã Nisa, neta Isabela, pediu para agradecer as orações e não esquecerem dela. Fiquei muito emocionada pelo depoimento. Ok. Nós vamos então, irmãos, orar por esses pedidos. Certamente esses que vieram depois no chat, ou mesmo no WhatsApp, nós vamos reunir para próximo domingo serem colocados também perante a igreja novamente. Vamos orar? Ore por aí também. Nós vamos colocar diante do Pai. Nosso Deus e Pai, mais uma vez eu lhe agradeço. E quero colocar diante do Senhor a minha vida, também a vida dos meus irmãos. Peço, Pai, que possa nos fazer sempre instrumentos em teu favor, instrumentos para engrandecer o teu nome, para fazer o teu evangelho conhecido, para abençoar vidas. Que muito mais as pessoas reconheçam em nós, servos do Senhor, e recorram ao teu povo, à tua igreja, confiando de que as nossas orações serão entregues a ti, para que o Senhor faça em prol de suas vidas. Agradeço, Deus, pelo aniversário do irmão Jefferson, filho da nossa irmã Neuza, pelo aniversário da nossa irmã Ana Beatriz, filho da nossa irmã Felicidade, também do Josué Lima, pai, que aniversariou hoje, sei com a vida dele também. Pai, por favor, ser com a Igreja Batista de Ponto Chique, ajudando-os, Pai, para que tenham um pastor que os conduza, que fale a Tua palavra, que os aconselhe, que os oriente. Ser misericordioso, Deus, sabemos que tem um povo Teu ali, vidas preciosas para o Senhor. Sabemos da importância, Pai,
deste dom no meio da igreja, desta pessoa agindo com este dom no meio do teu rebanho, Pai. Por favor, você também com a Edileuza, irmã da nossa irmã Elizabeth. Pai, eu não sei a evolução desse quadro, mas já tem alguns dias que temos orado em favor dela. E, por favor, Pai, que possamos nos alegrar em Ti. Você também com o Luiz e também com o Marcelo, sobrinho e cunhado da nossa irmã Elizabeth. Peço pela Luzenilde, lá no Amazonas. Peço pela vida da irmã Jacira, seu pai, sua mãe, Dona Yara. Você também, Pai, o trabalho missionário ali no Amazonas, com as comunidades ribeirinhas, Pai. Você como pastor que tem trabalhado arduamente para que o teu evangelho chegue até aquelas comunidades. Pai, peço também pela Pamela, pelo Joey, pelo Jimmy. Peço pela Neuza e agradeço porque o Senhor permitiu que ela retornasse ao seu lar. Oro pela vida do irmão Carlos Henrique, Pai, para que cada vez mais ele progrida na evolução da sua saúde, restabelecendo, Pai, o seu quadro, ser com cada enfermeiro, médico, enfim, todos que acompanham a sua situação. Senhor Deus, sei com a vida da nossa irmã Cirinese, Silvana, Gediael, seus filhos, netos, genros, nora, enfim, Pai, abençoe a tua serva, seus familiares também, Senhor. Pai, eu quero pedir também pela Suzy, com os seus filhos, cada um deles, Pai, capacite-os e que eles cresçam, concedendo aí alegrias à sua mãe, abençoando e sendo abençoadores tal qual como ela tem sido, Pai. Que seus vizinhos também continuem percebendo nela a tua luz. Ser com o Wilson, esse vizinho, Pai, dela, com a mãe dele. Obrigado pela melhora dele. Ser também com a Tainá, sua prima, Pai. Por favor, que haja completo restabelecimento da sua vida, Pai. Ajude ela com suas medicações, suas ansiedades. Ser misericordioso, Senhor. Pai amado, eu peço também pelo meu irmão Sérgio, pela sua saúde. Por favor, ajude o Pai a cada momento. Pai, peço também pelo nosso irmão Josué, assim como pela Sandra, pela Isabela, por cada um dos seus familiares. Ajude, Pai, para cada nova decisão. Deus, eu peço pela Andressa, pelo Douglas, meu cunhado, pela sua mãe. Ajude-os também, Pai, nesse momento de caminhada, Pai, de ida e vindas ao hospital com ela. Por favor, Deus, dê sabedoria a eles e conforte-os, tranquilize-os quanto a essa situação. Ser com o Senhor José, pai da nossa irmã Felicidade, pelo procedimento que fará, pela cirurgia aí acontecendo, que a tua mão opere ali, Pai. Pedimos que o Senhor faça da tua maneira o teu milagre, Pai, na vida deste homem. Ó Deus amado, eu peço também por cada um dos meus irmãos que acompanham, que estão conosco, observando a tua palavra, e que a vida deles sejam também, Pai, realmente controlada pelo Senhor. Ser com a nossa irmã Marinha, ser com a sua família, ser com a dona Ana, vizinha da Suzy também, Pai. Senhor Deus, eu te agradeço, porque hoje nós não tivemos grandes problemas e o Senhor permitiu que a tua palavra chegasse também aos meus irmãos. Louvado seja o teu nome. Peço perdão pelos meus pecados, oro por mim, pela minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Voltei só para dizer que nós vamos louvar a Deus com um dos hinos que me chamou muita atenção durante
uma das nossas transmissões aqui desse período de quarentena, hino do HCC, Perdoa-me, esse louvor, Perdoa-me Senhor, 275 do HCC. Vou colocar o slide aqui novamente, para que você possa acompanhar, louvar a Deus junto nessa ministração. O teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor. Perdão, irmãos. Tem um pequeno problema. Foi eu falar de problema, deu um pequenino problema aqui. Eu vou reiniciar o hino. Eu não sei em até qual momento vocês conseguiram ouvir, mas eu vou reiniciar para que tudo vá bem. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir.
Amém, meus irmãos. Nós chegamos ao final desta transmissão, consequentemente, deste culto ao nosso Deus. Desejo a você uma boa noite, um bom final de quarta-feira. Nós podemos nos encontrar novamente amanhã, a partir das 20 horas. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Deus.